Olha só, gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo, como você tem feito todos os domingos, para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. Domingão do Carlão, que antes de apresentar meu convidado, eu quero dar meus recados paroquiais, agradecer ao pessoal da Employer. A Employer, estou vestido aqui a camisa da Employer. A Employer é uma empresa que entende tudo do RH, há 35 anos disponibilizando mão de obra temporária, e que isso é uma realidade aqui no agronegócio, então nem se fala. Muito importante ter uma empresa de tradição, confiança, como é o pessoal da Employer. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Muito obrigado também ao pessoal da plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Enfim, forte abraço para todos vocês, Clube Agro Brasil e por aí vai. Gente, muito obrigado. Agora é o seguinte, aqui do meu lado, Deus me ajuda uma barbaridade sempre, viu? Eu fico andando por aí, eu não preciso fazer nada, né? Deus sempre coloca e fala assim, Carlão, vai aqui que você não erra, você entendeu? Aqui do meu lado agora, o professor Erley Melo, olha o nome dele, eu fiz até uma colinha aqui. Erley Melo Reis. Mas não é bem assim, porque esse Reis aí foi dado uma arrumação aí. O Erley é professor universitário, ele diz o seguinte, quando ele fez 70 anos, a universidade aposentou ele compulsoriamente. Agora imagine, ele está com 82. E eu sempre digo para os meus amigos que estão acima de 80, que eu, para ficar bom igual ele, preciso viver e provar, eu preciso estar vivo, viver mais 24 anos, ou seja... Olha, obrigado pela sua gentileza de topar essa conversa conosco aqui, viu? A satisfação é toda minha, Carlão. Eu jamais pensava de encontrar você, um animador de programas ligado diretamente com o agro rural. É uma satisfação muito grande e me coloco à disposição para trocarmos alguma ideia naquilo que eu souber. A satisfação é minha. Deixa eu começar do começo, porque o senhor, eu já vi, nós estamos diante de uma celebridade aqui do mundo do agronegócio, e antes de... Ninguém nasce celebridade, todo mundo tem uma historinha boa para contar. O senhor já contou que até o sobrenome alemão do senhor, quando vieram para o Brasil, não virou. Como é que é essa história? Me conte. Perfeitamente. Os meus avós paternos vieram da Alemanha e chegaram no Brasil no dia 6 de janeiro, que se comemorava no Brasil o Dia de Reis. Então, como chegaram na nova terra, no novo país, novas esperanças, então colocaram o nome de Reis em relação ao sobrenome. Na realidade era L-O-E-W, Leff. Leff. Então o Leff dele virou Reis. Então a historinha é o seguinte, o seu pai, como é que é? Foi o seu pai ou os seus avós que vieram? Como é que é? Os meus avós paternos que vieram da Alemanha. Sim, toda a família daí que se criou no ambiente alemão, falava alemão, e eu não tive o privilégio, porque nasci em 41, na época da Segunda Guerra Mundial, então era proibido falar alemão no Rio Grande do Sul, por isso que eu não pude aprender com a minha família o alemão. A sua mãe é de que origem? A minha é de origem é brasileira mesmo, Melo. Ah, o Melo é da terrinha aqui. Da terra mesmo. Então você é o feliz cruzamento de alemão com português, é isso? Perfeitamente. Veja bem, Carlão, que cruza boa que deu. Deu uma cruza perfeita. Escuta, quando é que você descobriu? Porque o seu pai, me conta um pouquinho, o seu avô fazia o quê? O meu avô, ele era agricultor, mas o meu pai, ele... Por causa de um mestre alemão também, ele se dedicou mais à marcenaria. Então ele foi um hábil, desenvolveu a habilidade de trabalhar com madeiras. Ele gostava de fabricar máquinas de madeira. Pelo jeito, essas máquinas incluíam alguma coisa de agricultura. Por exemplo, meu pai, quando eu nasci na roça, nasci aqui no interior de Porangaba, aqui no interior de São Paulo, por incrível que pareça, uma vez levei um amigo meu, falei, dei uma carona, estava em Bauru e esse amigo pediu uma carona. Eu falei, você se incomoda de eu passar na casa do meu pai antes, eu vou passar lá no meu sítio em Porangaba? Não, vamos lá. Bom, passamos lá. E depois nós seguimos viagem para São Paulo, ele olhou bem para mim e falou assim, Carlão do céu, eu não sabia que aqui no estado de São Paulo tinha um lugar tão atrasado assim. Mas que elogio. Você viu que elogio que ele fez para mim? Ó? Que lástima. Só que na realidade o meu
meu pai, ele fabricava máquinas geralmente para agricultura, trilhadora e de tudo. Sim. Ele tinha uma habilidade incrível na madeira e, repito, ele aprendeu com um mestre alemão. Porque aí eu estava falando isso, porque na verdade, eu quando era pequeno, eu cresci, o meu pai arava a terra, na época arava a terra com parede de burro, que a gente fala, arava com burro. Então tinha arado, prané, tudo aquelas coisas que usava na agricultura. Todos os equipamentos feitos naquela época, bastante rudimentares, e depois a agricultura moderna transformou tudo isso aí em mecanização, que facilitou a vida do agricultor, mas era difícil. E quer dizer que o seu pai fazia esse tipo de equipamento. É isso aí, justamente por causa da família do meu avô. Que maravilha, hein? Espetáculo. Bom, então não é de se admirar que você, desde menino, esteve querendo estudar agronomia. Como é que foi essa decisão? Na realidade, eu sempre gostava de plantas também, e veja bem, sempre que na minha casa, embora eu era jovem ainda, quando se comia abacate em casa, eu tinha o hábito de não botar o abacate fora, a semente do abacate, e plantar e cultivar, e dava para alguém que plantasse o abacate. Então, sempre eu gostei de plantas, até que depois tive o privilégio de fazer agronomia. Na agronomia, gostei muito de estudar as doenças de plantas, então eu me especializei nessa área, estudando aqui em Piracicaba, próximo onde é que nós estamos nesse momento, em Campinas, onde eu me aperfeiçoei fazendo um mestrado em doença de plantas. O senhor formou aqui na Exalc? Sim, em fitopatologia foi o que eu digo uma época muito boa para mim, que o meu sonho era vir do interior do Rio Grande do Sul para uma escola renomada como a da Exalc, e ali então eu fiz o curso de fitopatologia em 1974 e 75. Isso já é um curso de pós-graduação, então o senhor formou aonde? Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1964. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Em Porto Alegre? Isso. Que espetáculo, hein, gente? Olha, em que ano foi? Em 1964 que me formei em agronomia, depois 74, 75 eu fiz o mestrado. Aí, não sei por que, me convidaram para trabalhar na Embrapa. Eu entrei na Embrapa sem concurso, e daí fui para os Estados Unidos fazer o doutorado também em fitopatologia, que é a área que eu sei um pouco. O senhor trabalhou na Embrapa, o senhor falou que lhe convidaram, foram para os Estados Unidos. O senhor é daquela época do começo da Embrapa? Exatamente. O senhor é daquela turma? Sim, daquela turma do começo da Embrapa. Então, também foi um grande privilégio, oportunidade que a Embrapa me deu de ir para os Estados Unidos e fazer o doutorado também em fitopatologia. E naquela ocasião, lá em Passo Fundo, ainda funciona o Centro Nacional de Pesquisa de Trigo. Então, eu fui convidado para ir para os Estados Unidos para fazer o doutorado justamente em doenças do trigo, que era um problema sério no Rio Grande do Sul. Olha só, gente, eu tive a oportunidade de conhecer lá no Rio Grande do Sul, não a Embrapa, mas o chefe geral da Embrapa de trigo, que é, se não me engano, Jorge Lemansky, alguma coisa assim, que eu já entrevistei esse caboclo aqui no Fala Carlão, viu? Muito bem, lá passaram vários chefes, mas realmente era uma das melhores unidades da Embrapa no Brasil. Eita, nós. Escuta, essa história que o senhor falou da Embrapa é uma história... É uma história a ser contada, a ser repetida. Aqui no Fala Carlão mesmo, eu conversei muito sobre esse tema com o saudoso Alisson Paulinelli, que nos deixou agora há pouco. E o senhor está dizendo que o senhor foi uma dos tantos agrônomos que foram treinados fora do Brasil e que voltaram para o Brasil para dar essa contribuição, né? Perfeitamente. Eu tive o grande prazer também de conhecer pessoalmente o Alisson Paulinelli, que foi um orgulho para nós agrônomos. Mas realmente o grande privilégio que a Embrapa nos deu foi justamente de melhorar o nosso conhecimento nesse treinamento no exterior. Agora, estudar é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Eu imagino que o senhor está estudando até hoje, né? Não tem dúvida, Carlão. A ciência não para de crescer e nós temos a obrigação de manter o conhecimento atualizado. E veja bem, desculpe eu falar no seu programa, mas na internet nós não conseguimos hoje acompanhar o progresso da ciência. Nós podemos acompanhar o progresso da ciência pela internet, mas veja bem, para termos acesso às melhores
trabalhos científicos, nós temos que pagar de 30 a 40 dólares, ter o cartão de crédito internacional do lado para ter acesso. Então, hoje, a ciência está enfrentando um problema que é justamente da dificuldade ou da falta de motivação de pesquisadores para lerem livros ou trabalhos científicos, ficando só apenas no computador, no celular. Isso, na verdade, ainda ficando na superficialidade das coisas, que é pior ainda. Não tem dúvida. Hoje a internet é superficialidade e veja bem, isso aí é praticamente uma anti-ciência. Então, realmente, se a ciência contribui para o desenvolvimento da sociedade, para melhorar a qualidade de vida do agricultor e de todos, ela deve praticar a ciência. Então, se a ciência é desenvolvida nas universidades ou na Embrapa, se não contribuir para o agricultor aumentar a sua renda, ela é vã, não vale a pena. Então, veja bem, essa é a grande contribuição da ciência. E a ciência busca a verdade, e sendo encontrada, ela prevalecerá. O que hoje nós encontramos dificuldade frente às informações das redes sociais. Pois é, o senhor é um crítico, o senhor tocou num ponto que é uma feridinha boa da gente tocar, né, gente? Do alto daqui, da experiência, estou falando da experiência de alguém que, quantos anos, agora vamos pensar aqui, quantos anos o senhor trabalhou na universidade? Eu trabalhei na Universidade de Passo Fundo desde 75 até 2004, 2004, exatamente. E nesse período, então, foi o melhor período da minha vida, porque eu adoro lecionar, então tive uma grande oportunidade de deixar uma escola com meus ex-alunos, realmente dando o melhor para eles. Só que, infelizmente, a legislação brasileira fez com que a universidade me aposentasse aos 70 anos, né? Eu sou jovem ainda, mas felizmente eu continuo há mais de 25 anos lecionando na Universidade de Buenos Aires, que é um orgulho para mim. Pois é, ele estava me contando, a gente tem algo em comum ano que vem, inclusive eu acho que eu vou encontrar com ele lá em Buenos Aires, porque a gente vai sempre em Palermo. E como é que é mês de julho, o senhor dá aula em Palermo, lá em Buenos Aires, como é? Na Universidade de Buenos Aires, eu participo do programa de pós-graduação, numa disciplina chamada Manejo Integrado de Doenças. Então, de todos os anos, no mês de julho, nós damos aula de manhã e de tarde, no mesmo carga horária. Então, para mim é uma satisfação grande hoje participar do ensino universitário em Buenos Aires. Eu fico imaginando a satisfação que deve ser os alunos dentro da sala de aula, tendo aula é como se o Papa fosse dar aula lá em Buenos Aires, né? Como é que é isso? Menos, Carlão, não é tanto assim, mas a gente procura dar o máximo. Então, veja bem, para a gente conseguir acompanhar a ciência, você tem que ler semanalmente para se atualizar. A ciência não para de crescer. E hoje, voltando ao próprio assunto, né, as redes sociais são praticamente uma anti-ciência. E a Unesco, com base em Paris, está altamente preocupada com as gerações futuras ou presentes, o que vai acontecer com a verdadeira ciência. Escuta, eu queria falar um pouquinho, o senhor contasse para mim qual é a especialidade do senhor. O senhor falou em doenças de planta. Eu devo dizer, então, que o senhor não é só um agrônomo, o senhor é um agrônomo e um médico. Como é que é isso? Isso, então o especialista em doenças de planta chama-se fitopatologista. Por isso é uma palavra complicada de origem latina. Fito quer dizer planta e pato quer dizer doença. Então é especialista em doenças de plantas. A agronomia é muito interessante, que é muito variada, e realmente foi muito gratificante para mim me simpatizar e me dedicar a minha vida profissional em doenças de plantas. E claro, a agricultura é regional, então eu me dediquei mais ao trigo por causa do Rio Grande do Sul, e depois, quando começou realmente a soja, hoje eu dedico parte do meu tempo com as doenças do trigo e da soja. Então, veja bem, Carlão, apesar de ser um agrônomo, eu entendo pouco de agricultura e procuro entender um pouquinho mais da minha ciência, que é a fitopatologia, doença de plantas. Pois é, agora, doença de plantas, como é que é trabalhar com um negócio? Porque eu, quando eu fico doente, vou no médico, eu chego, doutor, estava com uma dor aqui, uma dor assado, assim, assado, eu falo. Como é que é ser
doutor tratar alguém que não fala, que uma planta não fala? Muitas pessoas questionam isso, mas justamente é pela vivência, pela dedicação, pela metodologia que existe nos laboratórios. Hoje, praticamente, então, as doenças que ocorrem numa lavoura de soja ou de trigo, eu tenho a possibilidade de se você me mostrar, eu tenho que dizer que doença é e te praticamente recomendar o controle. Mas isso é muito trabalho, é muita dedicação e principalmente leitura. E isso, vou repetir, Carlão, não veio pela internet. Pois é, gente, não vem pela internet, vem pela visão. Escuta, quantos livros... Vamos falar um pouquinho Vamos começar no trigo. O que que é essencial dentro de um aluno que está começando agora, falando assim, olha, ele tem que ter... O que ele tem que ler? Carlão, exatamente. Então, nós temos livros gerais, tá? Livros mais específicos, mas a coisa mais importante é onde a ciência registra os últimos acontecimentos. Isso chama-se, então, revistas científicas. E para ti publicar um trabalho na revista científica, tem uma série de requisitos que tem que ser cumprido. Então, você prepara o teu trabalho científico, inédito, novo, seguindo o método científico, você submete esse trabalho para a revista, mas a revista lá tira o teu nome desse trabalho e vai mandar para no mínimo 3 especialistas dessa área, desse assunto, sem você saber quem é ou chega, é duplo cego. Eles não sabem quem é você e você não sabe quem são. Se for aprovado, é publicado. É isso a exigência do método científico. E isso hoje praticamente é muito difícil. Os pesquisadores que estão publicando trabalho científico, seguindo essa metodologia, e o pior de tudo é que hoje é uma dificuldade de revisores, esses 3 que eu te disse que vão ler o teu trabalho, hoje não querem mais nem trabalhar, só querem ficar, por exemplo, com a internet. Então, a ciência anda patinando por causa desse problema aí. Mas quando eu estava lá na Embrapa, em Passo Fundo, do trigo, eu fiz uma publicação, Carlão, específica, uma revisão de literatura, contendo o que tem no mundo para cada doença do trigo. Se você me dizer, então, que o trigo tem 10 doenças, foram 10 publicações do tipo livro, cada uma específica das doenças do trigo. Agora, o senhor que falou, eu não sei, mas são 10 doenças do trigo ou tem mais de 10? Não, tem mais de 10, mas nós temos publicado as mais importantes, são 10 doenças do trigo. E a mesma coisa nós fazemos também nas horas vagas, né? É com as doenças da soja. Porque realmente, quando o agricultor tem um problema, ele precisa saber daquele problema. Então não adianta querer fazer o agricultor perder tempo. É diretamente no assunto, identificar a doença e recomendar as medidas de controle. E aí o senhor tocou num ponto que eu queria agora entrar nesse segmento, porque o senhor, vamos dizer assim, fez a sua história na universidade, foi professor, deu aula há muito tempo, mas aí quando foi que o senhor falou assim, não, mas eu preciso ter um negócio, vou continuar tudo que eu aprendi na universidade, tudo que eu ensinei e colocar isso à disposição do agricultor e à disposição também das empresas. Como é que é isso? Muito bem. Quando a gente chega próximo da aposentadoria, a gente tem que pensar o que vai fazer no tempo da aposentadoria. Então, como gostava muito da ciência, nós criamos um Instituto Agres em Passo Fundo, que tem um laboratório de fitopatologia completo para fazer a diagnose e muitas pesquisas básicas, e temos também uma estação experimental no campo com todo tipo de maquinárias necessárias à precisão desses experimentos, desde máquinas de precisão para semear, para colher, para aplicar fungicidas, tudo isso aí. Então, temos toda a tecnologia, como você disse, tentando contribuir para o desenvolvimento da sociedade. E o que é importante, você falou o seguinte, nós sempre lá no nosso instituto, nós temos alunos bolsistas ou acadêmicos que estão fazendo estágio conosco, tanto no laboratório como no campo, porque não adianta, tu não vai contribuir para o desenvolvimento do Brasil se tu não deixar uma geração com o mesmo conhecimento que você tem. Então, esse é um orgulho nosso, sempre termos estudantes estagiando conosco lá.
Agora, deve ser uma briga de etapa para ser estagiário do senhor lá. Como é que é? Como é que tem muita gente querendo ser estagiário? Sem dúvida. Nós primamos pela qualidade, temos toda a condição. Cada aluno que chega lá sai satisfeito e já indica outro. Nós temos problema de excesso e realmente nós limitamos isso aí e aí nos permite fazer uma seleção, que é bom para o aluno e é bom para nós também, porque nos interessa sempre trabalhar dentro da ciência. Olha, gente, eu não falei ainda, mas a gente está gravando esse programa. Eu tive a honra de conhecer o professor Erley aqui num evento, numa reunião que nós tivemos aqui com o pessoal da Indofil, que está fazendo um lançamento aí de 2 produtos. Enfim, esse é um pouco o trabalho de pesquisa. Esse povo, eu imagino o seguinte, eles pagam para o senhor... Eles, e aí eu falei a Indofil porque é exatamente onde nós estamos aqui, mas eu imagino que tantos outros, o senhor é uma espécie de ombudsman dessa turma, ou seja, eles pagam o senhor para falar assim, acha tudo todos os problemas que a gente tem. Na realidade, a pesquisa agrícola trabalha com problemas ou com a solução. Então, sempre que o agricultor tem um problema, um colega nosso agrônomo tem um problema, os consultores, por exemplo, levam o problema. Se nós já sabemos a solução, nós recomendamos prontamente o que deve fazer. Mas, geralmente, a ciência ela é motivada pela dúvida. Pesquisar é saber perguntar. Então, uma pergunta que não tem resposta motiva uma pesquisa. É assim que se consegue, então, a resposta e a solução dos problemas. Então, claro, não falta dúvida, a agricultura é biológica, ela é dinâmica, sempre estão surgindo os problemas novos, ou agravando ou ressurgindo problemas antigos. Então, isso exige uma vigilância da pesquisa ou dos especialistas constante, porque a agricultura não é uma matemática. Ela é extremamente variável, dependendo do ambiente e, sobretudo, da variabilidade tanto das plantas como dos que causam doença. Olha, eu ouvi dizer assim, é recente que eu escutei falar de um produto chamado Mancozeb. Eu falo assim, pela minha característica no meu trabalho, não sou, vamos dizer assim, mesmo tendo sido técnico agrícola, mas eu não conhecia. Esse produto é antigo, eu queria que o senhor falasse dele, porque me falaram também que eu estou diante do maior conhecedor de Mancozeb do Brasil e do mundo, sei lá eu. Menos, Carlão. Realmente, eu tenho trabalhado com Mancozeb, é um produto velho, com mais de 50 anos de patente, patenteado e desenvolvido nos Estados Unidos, depois foi praticamente desativada a sua produção lá, e hoje está concentrado em países asiáticos, como principalmente a Índia. Então, realmente, a história do Mancozeb, o ressurgimento do Mancozeb, um produto velho, está relacionado diretamente com a ferrugem da soja. Essa doença temível, destrutiva da soja, chegou no Brasil na safra de 2000 e 2003. E não existia variedade resistente e a única solução, Carlão, era o controle com fungicidas. Então, veja bem, é uma doença tão terrível, atingindo toda a área de soja no Brasil, com várias aplicações de produtos. Aí eu vou ter que usar uma palavra difícil, produtos sítio-específicos ou monossítios que se usava naquela ocasião. Mas o senhor fala a palavra difícil, mas traduz aí para nós. Né? São produtos que agem só matam o fungo de uma maneira só. Por exemplo, seria um tiro no pulmão. Tá só no pulmão, se dá no braço já não mata. Então, esses são os sítios específicos. Já tem produtos multissítios que podem matar a pessoa atirando na perna ou na cabeça em qualquer lugar. Mas vamos voltar ao assunto. Acontece, então, que 6 anos depois do uso dos multissítios, os agricultores, como sempre fazem, começaram a reclamar. Eu comprei esse produto, ele funcionava muito bem, agora deixou de funcionar. Aí chamam a pesquisa lá. Para nós que pesquisamos, nós conhecemos praticamente especificamente esse problema que nós chamamos de resistência. E os produtores não entendem muito o que é resistência. Então, explicando para o produtor, ele diz o seguinte, o fungo da ferrugem se acostumou com esse veneno, então agora o veneno não tem mais ação, que nós chamamos então de resistência. Então, veja bem,
Nessa safra, 6 anos depois do uso, começou uns produtos que tinham 90% de controle, baixar a produção, e esses produtos não estão mais no mercado. Aí chama a pesquisa, como é que vamos fazer? Não temos mais fungicida para ferrugem. Aí nós sabíamos também pela literatura de fatos semelhantes que ocorreu no passado na Europa, com outras doenças, que a solução foi usar esses velhos fungicidas chamados agora multissítios, tá? Que agem em vários pontos do fungo, entre eles o mancozeb. Então, imediatamente, um grupo de pesquisadores atestou, misturando e tinha a solução na mão. Na realidade, era um problema já conhecido, eu repito, na Europa, esse manejo foi feito no Brasil, e a solução hoje no mundo todo para casos semelhantes de fungo resistente é o uso de multissítios, entre os quais o mancozeb é o principal. Só que esse produto, Carlão, não sei se tu ouviu falar, desculpe, ele era formulado como um pó. E o agricultor se dava mal de trabalhar com pó. Então, esse produto era eficiente, mas uma dificuldade de preparo, até que hoje, com a tecnologia, né, desenvolvido pelas empresas associadas à Indofil, traz, então, hoje uma novidade, que é a formulação do mancozeb líquido, mas principalmente para aumentar a sua ação, o seu espectro de ação, ele é misturado com mais 2 produtos sítio-específicos, que nós chamamos de penetrantes móveis. Então, o fungicida do futuro, para não ser vencido pela resistência da ferrugem, é isso que nós temos na mão hoje, que é a mistura de mancozeb com a proteoconazol, epicoxistrobina, na formulação líquida. Esse é o fungicida do futuro que nós temos hoje. Contém os melhores ingredientes ativos, o proteoconazol e a epicoxistrobina, e a coisa mais importante, é a ferramenta mais importante para a luta anti-resistência, que é o mancozeb. E o que o produtor queria que não tinha? A formulação líquida, que é uma verdadeira revolução. Rapaz, é como uma brincadeira, quer dizer, esse trem vai vender igual água, né? Espera-se que sim, porque o fungicida do futuro, aquilo de longa vida por causa do multissítio, espera-se que isso aconteça, que se concretize, e realmente a empresa está de parabéns. Nós visitamos os laboratórios, estão de parabéns, com pessoas altamente especializadas, e isso realmente é uma revolução para a agricultura brasileira e uma tranquilidade para o produtor. Maravilha. Professor, eu quero te informar o seguinte, que nosso tempo já efetivamente esgotado. Só dá tempo de agradecer a sua gentileza, agradecer a sua disposição de conversar conosco. Foi um Domingão do Carlão top de linha. Muito obrigado, viu? Carlão, eu que agradeço a oportunidade, e veja bem, foi uma grande sorte minha encontrá-lo nesse evento aqui, patrocinado pela Indofil. Um abraço para você, muito obrigado, e estamos à disposição sempre que precisar. Maravilha, é isso aí, gente. Mas a sorte não foi do professor, a sorte foi minha. Mas eu sempre atribuo isso à minha fé, Deus sempre me ajuda, Deus sempre guia meus passos. Muitíssimo obrigado pela audiência. Mais um Domingão do Carlão na prateleira de cima do agronegócio. Quero dar tempo de agradecer ainda ao pessoal da Employer. Muito obrigado pela gentileza do apoio. Muito obrigado por vocês estarem junto conosco já há 3 temporadas aqui no nosso Domingão do Carlão, todos os domingos, e agradecer também ao pessoal da revista Agro Revenda, que é a plataforma de informação da distribuição do agronegócio brasileiro. Eu conversei hoje com o professor Erlei Melo Reis. Como é que era o sobrenome mesmo em alemão? Leff. Ele tinha o sobrenome Leff, mas é o Erlei Melo Reis. Gente do céu, muito obrigado pela sua audiência. E se você está aqui no canal do Boi, com certeza a gente volta por aqui no próximo domingo. E para você que está nos vendo aí nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Facebook, muito obrigado, muito obrigado. Se você ainda... E tenho que pedir, né, de novo, gente, se você não se inscreveu aí no nosso canal, faz isso agora, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, especialmente, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Muito obrigado, professor top de linha, viu? Adorei te conhecer, viu? Domingão do Carlão.